Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Profissão Mercado, o podcast onde a gente traz grandes referências do mercado financeiro. Hoje tenho dois convidados, o ilustre senhor Léo Siqueira, seja muito bem-vindo. Gui Canhoto, bem-vindos. Valeu, obrigado. Rapazes, quem não conhece o Léo Siqueira, ele é economista pela Fundação Getúlio Vargas, quinto ano de PhD em Economia na INSPER, candidato a deputado estadual do Partido Novo. E temos o senhor Gui Canhoto. Hoje ele é economista, estrategista-chefe da Speech e também é o maior expert de renda fixa que eu conheço e apaixonado pela IMA B5. Boa. Galera, uma boa descrição. Sejam muito bem-vindos. Valeu, cara. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço também. Léo, cara, eu queria começar um pouco por ti, que é a primeira vez aqui no nosso podcast. Exato. E, poxa, pra galera que não te conhece ainda, eu queria que tu contasse um pouco da tua história, né? Como que tu veio a estudar economia, o que te bateu os olhos para estudar economia e como que tu chegou a fundar o Terraço Econômico, que para mim é um dos melhores sites de economia e de política do Brasil. Pô, legal, obrigado. Pô, espero que seja que eu venha mais vezes, né? Com certeza, virá. Que venha mais vezes. A minha trajetória, ela é bem improvável, né? As pessoas me conhecem muito como economista, né? Mas eu já fui cadete da Força Aérea, né? Fiquei 5 anos lá como cadete da Força Aérea, porque eu cresci aqui na Zona Leste de São Paulo, né? Lá perto de Itaquera. E aí eu tava na oitava série ali, que eu vou ser da vida e etc, né? E meu pai não era empresário, não tinha muita perspectiva sobre do que eu poderia fazer. Falei, bom, acho que uma maneira... Aí o meu irmão, ele era cadete da aeronáutica antes de mim, né? Ele entrou numa escola que é quando você quer ser oficial da Força Aérea, o piloto, né, no caso, você presta uma prova, um concurso, e daí você pode ser piloto da Força Aérea, né? Assim que todos os aviadores da Força Aérea fazem. Daí eu falei, pô, isso daí talvez seja um caminho interessante, né? Porque eu vou ganhar para estudar, que você ganhava para estudar, e eu vou ter uma carreira, então quer dizer que só se eu me dedicar bastante eu vou conseguir. Depende só de ti? Exato, depende só de mim, de eu me dedicar bastante. E daí eu consegui entrar lá chama Escola Preparatória de Cadete do Ar, EPICAR, lá em Barbacena, Minas Gerais, fica lá. E fui também, e aí depois da Academia da Força Aérea aqui em Pirassununga. Então eu fiquei 5 anos como cadete da Força Aérea, era aviador, né, pilotava. Uau, temos um piloto de caça. Não, de caça não, eu saí antes as pessoas só viram piloto de caça, helicóptero, transporte, depois que se forma. Aí eu saí antes, eu era um cara mediano lá, eu era um cadete mediano, e aquilo me incomodava muito, né? Eu falava, pô, eu vou ser um cara mediano aqui, mas eu não acho que eu sou um cara mediano na vida, né? Mas nos números aqui dizem que eu sou mediano, né? Eu lembrava muito daquela frase do Jorge Paulo Lemann, que ele falava, quando ele jogava tênis, né? Que ele jogou tênis pela Copa Davis, inclusive, ele falava, eu jamais estaria entre os 20 melhores tenistas do mundo, né? Eu lembro disso. E hoje ele é um dos caras, pô, o cara é sócio do Warren Buffett, né? Então, de fato, ele fez uma mudança e ele conseguiu ser um dos melhores do mundo no que ele faz. E aquilo me incomodava muito, né? Eu falei, pô, eu não quero ser um cara mediano, eu quero fazer a diferença, eu quero ser bom, eu quero ser referência, eu quero que as pessoas olhem e falem, pô, aquele cara é muito bom no que faz. E daí, por algum motivo, nenhum, eu gostava de economia e política. Nenhum, porque meu pai trabalhava como mecânico na VASP, né, de avião, e minha mãe é professora. Então não tinha ninguém. E aí comecei a olhar mercado financeiro e tal, né? Acho que todo mundo é jovem assim, né? Pô, eu vou ficar rico, eu sou melhor que todo mundo. Já fez day trade? Já fez day trade? Não, todo mundo já fez um dia e tal. Eu benchmark uma vez, você faz a conta, eu falo, cara, se eu ganhar 1% ao dia, eu vou ficar muito rico, né? Eu sou melhor que todo mundo, Quem né? nunca fez essa conta, né? Exato, mas é legal, né? Porque te coloca no mundo, depois você vê que não é bem assim, né? E aí você vira fã de IMA B. Né? Você vê que as coisas, mas o que importa é consistência, né? Do que você ficar rico do dia pra noite. E daí eu falei, pô, eu vou sair e vou fazer economia. Na verdade, eu queria ir um pouco pro mercado, queria ser executivo de empresa. Eu lembro que eu lia empresa Você S.A., achava sensacional, falava, pô, esse mundo é muito legal. E daí saí e, na verdade, comecei fazendo administração um semestre. Administração de empresas. Mas eu falei, pô, eu tenho que ir pra uma faculdade boa. Aí eu pesquisei, ainda faz tempo isso, porque eu tenho 36 anos. Eu olhava aquela revista Guia do Estudante, que hoje em dia não, mas era Guia do Estudante. Fazia uns testes e tal, não sabia se fazia engenharia de administração, engenharia de produção. E daí, mas eu sabia que eu tinha que estar nas melhores faculdades. Aí eu fiz prova pra FGV, e também não tinha dinheiro pra pagar, porque minha família não tinha dinheiro, mas eu sabia que os 10 primeiros ganhavam bolsa. E daí eu me dediquei lá bastante, consegui ganhar bolsa lá. E aí entrei na FGV, primeiro ADM, aí eu falei, putz, eu queria algo mais focado em economia mesmo, que ensinasse economia de fato, e depois eu mudei para economia.
Então, esse foi meu início, mais ou menos, no mundo da economia. E eu acho que um negócio interessante para falar, que deve, principalmente você que tem um business aí de certificados, né? É que muita gente deve perguntar, se não acha que tá tarde, não sei o quê, tô mais velho. Eu entrei na FGV com 23 anos. Entrei. As pessoas saem com 22, saem com 21. Eu entrei com 23. 23, 24, 25, 26. E só podia estagiar no último ano. Eu estagiei com 26 anos. Né? Olha só, com 26 anos foi o meu primeiro estágio. Né? Exato. Então, muito tarde, né? E eu fui fazer o mestrado também fora, depois, com 30 anos, né? E eu entrei no PhD com 32. 2, 3, 4, 5, 6. Exato, com 32 anos. Então, desde que eu saí da FGV, as pessoas eram sempre mais novas do que eu, nos ciclos que eu tava. Mas eu pensava assim, mas olha onde eu tô, né? Pô, eu tô na FGV primeiro que eu tô fazendo uma faculdade, né? Isso eu já tô na frente de um monte de gente. O Brasil não é o Brasil que a gente convive ali na Faria Lima, etc. Depois falei, não, mas tô fazendo mestrado na Europa, né? Então eu tô muito bem. E agora um doutorado. Todo mundo era mais novo que eu, mas mas eu tô fazendo doutorado, né? Então acho que isso é legal falar para as pessoas que pensam assim, eu tô muito velho, acho que não vai dar certo e tal. Não, eu entrei muito tarde. Isso é muito legal, porque tem o Coronel Sanders, né? Que é o fundador do KFC. Isso aí, KFC. E ele começou com 60 anos. E olha quão longe ele foi. Então, acho que não tem idade para começar no mercado financeiro. Não tem idade mínima, não tem idade máxima. Acho que depende muito mais da gente. Exato. Poxa, tu disse que tu não tinha dinheiro para pagar a faculdade e achou um jeito de estudar. Tu também fez o mestrado sem pagar, não foi? Exato, minha vida é uma história de querer estudar, investir na educação sem ter os recursos para isso. Era um caminho, porque eu queria para a FGV, que para mim era melhor, né, na época. E aí eu sabia que os 10 primeiros ganhavam bolsa. Então eu ganhei bolsa, porque eu passei entre os 10 primeiros no vestibular. Só que eu ganhei bolsa para administração. Quando eu mudei para economia, o pessoal de economia falou, olha, você pode mudar para economia, suas notas são excelentes, mas a bolsa é da escola de administração. Eu não consigo te dar da economia. E aí eu falei, vocês me dão um financiamento? Eles falaram, sim. Então, eu posso pagar, que eu pago depois que eu me formar? Sim. Então, eu tomei esse risco e mais de 100 mil de dívida, por aí. E pago até hoje, inclusive. Financiou 100%? Eu também. Exato. Pago até hoje. Eu tive uma parte de bolsa... ganhando spreadzinho aí, né? Estão ganhando spreadzinho. Exato. Se você parar pra pensar, faz sentido isso. Bota negócio convexo. Eu não tinha, então peguei um financiamento, melhor investimento que eu fiz. Quando eu fui fazer mestrado fora, também não tinha dinheiro, ia gastar uns 100 mil reais mais ou menos na época, não tinha dinheiro. Eu já tinha guardado um pouco, e aí eu fiz uma vaquinha coletiva, justamente para poder, o financiamento coletivo, uma vaquinha justamente para poder pagar os custos lá do mestrado. Deu certo, levantei uns 40 mil reais, e inclusive hoje a gente ajuda pessoas que estão na mesma situação que a gente a levantar recursos para poder estudar fora. Eu acho isso aí muito nobre, mas deixa eu te interromper um pouco a tua trajetória. Estudar economia numa das melhores faculdades do país te ajudou a aprender sobre investimentos? Ajudou, sem dúvida. Mas, com certeza, você aprende a teoria e o raciocínio da coisa. Agora, na prática, é completamente diferente. Eu me sinto muito mais bem preparado, me sinto muito mais na frente, porque eu sei a lógica por trás das coisas, o raciocínio e tal. Mas eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui estagiário do BTG Pactual, foi um dos meus primeiros estágios. E aí teve uma palestra lá com o Perso Arida. E o Perso Arida era acadêmico, né? E ajudou a fundar o Plano Real. E ele falou que quando o André Esteves chamou ele para para fundar, né? O BTG, ele falou, mas André Esteves, eu não tenho a mínima ideia de que é um CDB, nada, e de fato acontece isso. É que uma vez que esse cara você coloca, ele voa, porque os conhecimentos deles, a base é muito forte, mas assim, tem muitos detalhes e que se só vai aprender na prática, no mercado, exatamente isso, IMA B5, qual que é a diferença, não a diferença do título pós e pré, mas as características de cada um, então tem muita coisa que você só vai aprender na prática e muitas pessoas eu vejo, os acadêmicos às vezes é isso, às vezes ele vai para uma casa de investimento e daí ele fala, cara, eu preciso ir para o mercado para aprender uns 2, 3 anos, porque eu não sei as peculiaridades, então é muito importante essa vivência prática também. Por que eu fiz essa pergunta, né? Porque a educação transforma a nossa vida. Sim. E quando eu era jovem, eu era um péssimo aluno. O Gui já sabe dessa história, mas eu fui reprovado no primeiro ano do ensino médio, fui convidado a me retirar de 3 escolas, me enrolei quase 10 anos para me formar,
Só que mesmo assim eu consegui ter sucesso porque eu fui muito autodidata. Sim. Então eu sempre estudava, sempre Sim. lia, fazia curso pra caramba. Sim. Só que ter estudado numa escola particular fez toda a diferença, porque foi a base que eu tive Exato. para depois ser mais fácil aprender qualquer coisa. E tu foi sempre um grande acadêmico, né? Por mais que não fosse o melhor cadete, talvez não foi o que o teu coração batia forte, era a economia. Então, foi um super acadêmico de economia e depois tu criou um dos maiores portais, que foi o Terraço Econômico. Sim. De onde que veio essa ideia? Por que um portal? Primeiro aquela história, não é que você precisa ter faculdade para ter sucesso na vida. Tá cheio de exemplos de pessoas que não têm faculdade e têm sucesso. Mas eu não tenho dúvida que, por exemplo, a empregada doméstica, todas queriam ter uma faculdade. Tem uma oportunidade diferente. Exato, porque no meu caso era isso, era a única oportunidade que eu tinha de tentar ser alguém na vida, ter sucesso. Eu não ia ter um investimento do meu pai, minha família não era médica, alguma coisa assim. Eu falei, pô, só me resta estudar e é a única forma de eu tentar vencer na vida. E tem dado certo, né? Então eu vou ter sempre esse viés. Não quer dizer que essa pessoa não tem faculdade, não. Ao contrário, né? Tem gente que tem uma baita olhar para negócios, né, e tal. Mas com certeza faz diferença. É a base, né? Que te dá o conhecimento para ir além. Exato. Tava falando mesmo, por exemplo, o Ayrton Senna, por exemplo. Ele era um cara que não tinha faculdade. Mas você olha um cara extremamente profundo. Assim, a profundidade que esse cara tinha nas análises. Por quê? Porque tinha uma boa base na escola. Porque tinha boa família, tinha referência e etc. Então isso faz total diferença. Agora, o Terraço Econômico foi assim... Antes, a gente tá vivendo um mundo, principalmente no Grupo Primo, né, que também faz parte disso, o mundo de 6 anos para cá, que você tem as mídias independentes, né? Você não existia isso aqui há 5 anos, né? Há 8 anos atrás. Eram os principais canais de televisão, eles e é isso. Que tu queria ver, e quem vai falar sobre isso? Geralmente o jornalista, né? E o jornalista, ele estudou o jornalismo, ele não estudou economia, finanças, mercado financeiro. Então, eles não conseguiam se aprofundar em alguns assuntos. Você tem os editores de economia, que é um pouco melhor, tal, óbvio. Mas muitas vezes eles falavam muitas besteiras, né? Reforma trabalhista vai prejudicar os trabalhadores, etc. E você tem as pessoas que estudam, né? O Felipe Neto fala assim, porque eu não invisto no mercado de capitais, porque eu só invisto no setor produtivo, no que produz algo. Fala, cara, você não entendeu nada, então... Mas antes o cara falava isso e ficava por aí mesmo, né? E ia se propagando. Agora não. Agora, se você tem todo esse exército de gente que fala, cara, você tá falando besteira por causa disso. Então, foi nessa tentativa de trazer mais dado e evidência para o debate, tipo, melhorar a qualidade do debate, do que deixar só na mão desses caras que muitas vezes acabam desinformando as pessoas, né? Então, foi nessa ideia de tentar trazer dado e evidência para o debate, falar, olha só, as pesquisas dizem isso, os dados dizem isso, não é bem assim que você está falando, justamente fazer um contraponto. E sem ser ideológico, que é o que eu falo. Cara, ideologia por ideologia, de esquerda, mas de direita também, é tudo igual. Você tem que usar os dados, as estatísticas, né? Aquela frase em Deus a gente acredita, né? Para todo o resto, tragam os dados. É isso, porque sem dados é só uma pessoa com mais uma opinião, né? Então foi nessa tentativa de trazer mais racionalidade para o debate. E tem mais o quadro agora, né? Tem o quadro das fake news, né? De combate às fake news. Esse é muito bom, cara. Fiscal da fake news. Mas já estão reclamando que eu não faço da direita, eu já tenho os prontos. Boa. Deixa eu te fazer uma última pergunta de quadro pessoal. A galera deve estar vendo, tô perguntando mais pro Léo, mas tem um episódio que a gente conta toda a história do Gui, tá? Então fica o convite, a gente vai deixar o link depois a galera fala, esse cara aí tá aí... Que eu ia falar, exato. Quero umas perguntas pra ele, pô. Exato, volta lá. Não, a galera me chamaram aqui porque sabe que eu, curto pra caralho o seu trabalho legal, e tal. Porra, já falei palavrão aí também. Não, show. Mas aqui tá liberado. Cara, deixa eu te perguntar então essa última. Como é que tu foi pra vida política? Poxa, um economista, referência, fundador de um dos maiores portais. Eu sou, inclusive, um grande fã do Terraço Cast, sou viciado em podcast. E, cara, por que política? Exato. Essa é uma boa pergunta, né? Por quê? Exato. O que bateu o teu coração pra fazer essa migração? Exato. Assim, é uma questão mais filosófica também, né? Qual que é o papel de economista? O papel de economista é que as pessoas acham, você é economista, então me ensina a economizar. Eu falo, meu Deus. Vai tão além disso, mas tudo bem, né? A pena que a maioria das pessoas não sabem que economia é muito mais política e geografia do que qualquer outra coisa, né? Como os agentes tomam decisões, etc. E o papel
a função da economia, do economista, é alocar recursos escassos da maneira mais eficiente possível, né? Então, os recursos são escassos, como é que você aloca ele da maneira mais eficiente possível? O orçamento do governo é escasso, como é que eu aloco ele da maneira mais eficiente possível? As suas horas do dia são escassas, como é que a gente aloca elas da maneira mais eficiente possível? Tudo é isso. Depende só do tipo de agente que você está olhando. Uma empresa é escassa, como é que eu aloco o recurso da maneira mais eficiente possível? Eu pago salário fixo alto ou eu pago um bônus mais alto? É simples assim. E eu acho que na nossa vida é assim também. Como é que a gente aloca os nossos recursos, que são escassos, da maneira mais eficiente possível, né? Então, aonde é que eu vou conseguir gerar mais impacto? Então, de fato, eu tinha opção, né? Terminando ainda, tem um tempo aí para terminar o doutorado, mas, então eu vou para o mercado, alguma coisa assim. Mas eu acho que dado as minhas características, aonde eu vou conseguir gerar mais impacto para as pessoas, para a vida das pessoas, é na política. Por quê? Porque é um pouco o terraço. E o terraço mostra isso. Por que cresceu bastante o terraço? Porque o debate é muito raso. Então, você põe lá alguém que consegue discutir com um pouco mais de argumento, voa. E na política também. O debate é muito raso. As pessoas não. As pessoas estão lá ideologicamente, elas não sabem as consequências não intencionais daquilo que elas estão decidindo. Elas olham só aquilo que se vê, mas não olha, Bastiat diz, né? Aquilo que não se vê, né? As consequências não intencionais. Então eu acho que eu consigo gerar muito impacto indo para a política. Justamente, se você pega tudo que eu estudo, acho que são duas coisas, né? Você precisa de alguém com uma boa capacidade técnica, né? Acho que você consegue fazer a diferença. E acho que com alguém com a vivência também, né? Então, alguém que saiba que meritocracia é importante. Se você matar a meritocracia, você mata uma sociedade. Mas alguém que saiba também que a meritocracia não chega em todos os lugares, né? Que lá em Manaus você não tem igualdade de oportunidade. Então, como é que a gente faz para dar igualdade de oportunidade para as pessoas? Então, é isso daí. Por isso. E tem uma questão também, isso é um pouco de Brasil, tá? Eu fui cadete da aeronáutica, da Força Aérea, e muitas pessoas não veem os militares bem, muitos militares têm até vergonha de falar, né, que são militares. Verdade. Se você for para os Estados Unidos, é completamente diferente. Thanks for your service. E aí eu tava falando com uma pessoa lá dos Estados Unidos também, do programa que eu fui lá dos Estados Unidos, ela falou, você tá running for office, né? Então você vê o termo que os caras usam tal, e a maneira como eles falam, tipo, muito legal, assim, né? E no Brasil é isso, puta, você vai pra política, e lá falou, pô, você tá running for office, né, cara? Você tá, tipo, você vai, né... fala com entusiasmo, assim, com uma coisa mais nobre. Então, acho que tem um objetivo desse também, de tentar levar boas pessoas para lá, para a política, justamente para deixar de ser um lugar em que as pessoas têm vergonha, mas que, pô, não, legal, né? Olha o que esse cara fez, olha o que esse cara fez, e não um monte de exemplo ruim que tem. Sim. Você fala, puta, realmente, se for para ir para esse mundo, é uma porcaria. E deixa eu te perguntar, Léo, porque imagino que toda essa trajetória deve ter sido difícil, pra caraca. Você ter conseguido bolsa, mestrado e tal. Imagino que foi muito difícil. Um dos motivos para você ter ido para a política é justamente para facilitar esse processo, para você chegar onde você chegou, para todas as pessoas? Exato. Assim, primeiro que eu acho engraçado, eu olho para trás, mas eu nunca me vitimizei. Eu nunca vi. Primeiro que acho que o mundo tinha menos isso, né? Menos essa questão de mimimi, né? Então é isso, tinha que resolver um problema. O meu problema era, pô, nasci na Zona Leste, como é que... Nasci na Zona Leste, uma família que não é rica, tenho várias vontades... Pra galera que não é de São Paulo, a Zona Leste é uma zona não tão nobre, vamos dizer assim, né? Exato, é equivalente aonde? Ao que? Onde você mora? Não, mas lá é muito interior, a galera não conhece, mas entendi. tipo, vamos dizer que não é zona nobre, né? É mais periferia, né? Exato, Então eu tinha esse problema para resolver na minha vida. Pô, eu tenho várias vontades, vários sonhos, vários desejos, e com o capital que eu tenho, que a minha família tem, eu não posso, não vou viajar para fora, não posso ter o tênis que eu quero, eu não posso, né, ter um monte de coisa. Mas eu nunca me vitimizei. E daí é isso. Assim, meritocracia é desejável e é ético você ter na sociedade. Você se dedicou mais, você entregou mais, você tem que ser mais recompensado. Simples assim, isso é desejável. A gente não pode matar isso na sociedade, senão a gente acaba com os incentivos. É a base de fazer o capitalismo funcionar, né? Por exemplo, em Cuba, o médico ganha a mesma coisa que um zelador, por exemplo, a pessoa perde completamente o interesse em ser médico, ser administrador, qualquer outro tipo de coisa. Ou mesmo, vamos comparar médico com médico. Um cara trabalha 40 horas, o outro trabalha 20 horas. Se os dois ganham iguais, por que o cara vai trabalhar 40 horas, né? Assim. Agora, o que a gente não pode ter é desigualdade de oportunidade. Por exemplo, é porque você nasceu na Zona Leste, você vai ter muito menos oportunidade do que alguém que nasceu no Itaim Bibi, simplesmente porque ele ganhou na loteria da vida e você não. É verdade. Ou mesmo empresa. Você não quer que uma empresa muito boa
com baita negócio, com baita retorno, não cresça simplesmente porque ela não tem acesso ao capital. Enquanto que a outra empresa que nem é tão boa assim, ela vai bombar simplesmente porque o clubinho dela ali tem gente que financia. A gente não quer esse tipo de coisa. Então a gente também não quer isso na sociedade. Eu não quero que um cara de alto talento vá para o subemprego simplesmente porque ele não está no clubinho. Né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar igualdade de oportunidade. Várias formas. Por exemplo, a FGV foi um caso na minha vida. Mas, então eu quero mais FGVs. O INSPER também da Bolsa. Para quem não tem dinheiro, o cara... Então eu quero mais instituições assim. Eu quero, se o cara não tem dinheiro, ele consiga ir para uma faculdade top e sem precisar pagar agora. Falar, esse cara é muito bom, mas ele não tem dinheiro. Não, vem aqui e estuda. Quando você tiver, você vai retribuir, você vai pagar de volta. Que foi exatamente o meu caso. Então, o que a gente não quer é isso. A minha história é um pouco de exceção, né? Não é a regra ainda, mas a gente quer que... Por quê? Porque, no fundo, se eu estiver pensando só em crescimento econômico, se a gente tem uma sociedade assim, ela cresce mais. Porque eu tenho um bando de cara com muito talento que não estão sendo aproveitados, né? Imagina o cara, podia ser um baita médico, mas aí, enfim... porque ele mora longe, ou porque o pai é brigado com a mãe, ele tem que trabalhar e aí não possa estudar. Sendo que o cara é um cara de alto talento, né? Então não é essa a sociedade que a gente quer. Porque, no fundo, se a gente estiver preocupado só ainda com crescimento econômico, mais emprego e renda para todo mundo, as sociedades que têm isso são as que crescem mais. Então é para isso que eu quero entrar também. Para fazer com que essa história seja menos exceção e cada vez mais a regra. De certa forma, você está falando aqui de oportunidades mais iguais, né? E aí a gente começa a ampliar nosso papo para a economia mesmo. Veja bem, eu gostei muito do que tu falou aqui de São Paulo, né? Então, de certa forma, a gente tem o Itaim Bibi aqui, o Itaim, Jardim, são as zonas mais ricas de São Paulo. E a Zona Leste é uma zona mais carente, vamos dizer assim. No Brasil, isso também acontece. A gente tem, de certa forma, São Paulo, que é muito rica, muito próspera. Exato. O Sul também é muito legal, o Centro-Oeste. Norte e Nordeste não tem tanta riqueza. Exato. Vocês acham que o Pacto Federativo ainda é importante para o Brasil, para que a gente possa distribuir esses recursos e trazer oportunidades iguais para as pessoas? Exato. Tem tido uma lenda bem grande, assim, falar, São Paulo manda R$100 de imposto para Brasília e recebe 9 de volta. De fato, pode ser um valor discrepante. Mas isso em qualquer pacto federativo é assim. Qualquer país é assim. É justamente, você manda dinheiro lá e acaba ajudando outros estados. Se 9 é pouco, provavelmente é. Mas assim, sempre vai ter uma desigualdade em quem, nos estados mais ricos, que geram mais riqueza, acaba subsidiando justamente outros, né? Então isso é normal em qualquer federação, assim. Na Espanha é assim, isso é relativamente normal. Agora, de fato, tem uma discussão aí se 9 é muito pouco ou não. Acho que até a discussão também se abrange para como que outros estados estão gastando seu recurso, né? Se de maneira eficiente exato, ou não, né? Exato. Acho que esse é um ponto também. Total, porque você fala, beleza, eu não ligo de... É isso, eu não ligo de pagar um imposto alto se eu estou vendo que meu imposto está sendo para dar educação para o mais pobre, hospital para o mais pobre. O problema é quando você paga um imposto alto e aí o cara tá gastando em lagosta pro STF. Aí você não quer. O problema é se você tá gastando imposto alto e aí os estados tudo responsáveis fiscalmente. Você fala, não, aí eu não quero, pô, aí não é justo, né? Perfeito. E por que às vezes eles têm incentivo a fazer isso? Porque o dinheiro não é deles mesmos. Perfeito. Né? Eles estão recebendo do outro, né? Então, de fato, tem que ter uma fiscalização aí, tem que ser bem gasta. De certa forma, acaba sendo um incentivo preverso, né? Porque, por exemplo, o paulista paga imposto para todo o resto do Brasil, os outros desviam dinheiro. E o que tu acha que a gente pode fazer para consertar isso? Eu acho que uma das coisas é justamente isso, fazer com que os estados sejam mais fiscalmente responsáveis, né? Tipo, a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, é um bom exemplo. Você só pode ter 60% da sua renda do estado comprometido com folha de pagamento. Então, é uma boa regra. Eu acho que regras são sempre boas. Qual que é a função que eu vejo dos políticos, né? Uma delas é colocar regras para que, independente de quem sentar na cadeira, vai ter que se comportar bem. Então, lei de responsabilidade fiscal é ótima, porque fala, cara, não importa se você é de direita, se você é de esquerda, você não pode gastar mais 60% do que você arrecada com funcionalismo público. Por quê? Porque, cara, eu sei que se você vai sentar lá, você vai querer ser reeleito, então você vai querer gastar 100, 120, 130. E aí o que acontece? Você vai quebrar o Estado. Então, quando você faz uma lei dessa, é boa. Então, acho que teto de gasto, mesma coisa, é ótimo, né?
o que acontece? Você chega assim e fala, olha, dependente de quem for o presidente do Brasil, claro que sempre há formas de burlar gastos, mas pelo menos tem um custo para burlar, a sociedade cai em cima, e eles, pelo menos, eles vão tentar evitar isso daí o máximo possível, né? Então, eu falo assim, olha só, independente de quem sentar, você não pode gastar mais do que o ano passado, corrigido pela inflação nos próximos 20 anos. Isso aí é excelente, entendeu? Por exemplo, não existe uma lei de um teto de gastos estadual. Só no Rio Grande do Sul e alguns outros, se eu não me engano. São Paulo não existe. É bem recente do Rio Grande do Sul também. Exato, o Eduardo Leite que aprovou. Isso seria um projeto de lei que eu iria propor com certeza. Porque eu falo assim, perfeito. Independente de quem seja o governador de São Paulo, se o Haddad ganhar, por exemplo, ele fala assim, vou gastar. Tem uma lei lá dizendo, você não pode gastar mais do que o anterior corrigido pela inflação. Isso daí é excelente. Porque daí você vai conseguir reduzir os impostos, os estados vão ser eficientes, então daí tem mais chance de você receber... se você mandar 100 e receber um pouco mais e não só 9. Então, acho que leis que limitem o poder dos políticos futuros. Mas vocês acham que isso aí é maldade, é interesse em reeleição ou talvez seja inocência mesmo? E eu tô perguntando para vocês, porque se a gente começar a analisar, a maioria dos brasileiros é endividado. Então, a gente tem o ranking lá que 60% da população brasileira é endividada. E a gente para pensar, se o político às vezes não sabe cuidar do orçamento dele, como que ele vai cuidar do orçamento nacional? Perfeito. Porque às vezes ele fura o teto de gastos, ele nem entende a consequência desse teto, do furar o teto de gastos. Será que tem um pouco de inocência aí, talvez? Eu acho que um pouco de incapacidade. Eu acho que em discursos fica claro que muitos dos que estão ali são incapazes de tomar uma decisão baseada em dados ou, de fato, saber onde buscar os dados para tomar as decisões, como alocar melhor o recurso. E outro é o incentivo, né? Que normalmente, poxa, vai chegando em época de reeleição, cara, você não tem uma regra que você precisa respeitar, é muito mais fácil você gastar mais, né? Tem aquela frase, qual que é a prioridade número 1 de um político? Se reeleger. E a segunda, eu não sei, mas, poxa, tá muito longe da primeira. Então, eu acho que tem um pouco das duas coisas, sabe? Então, eu acho que é isso. Então, eu tendo a achar que as pessoas sempre reagem a incentivos, né? Sempre, sempre. E as pessoas... geralmente elas se comportam da mesma forma que a gente se comportaria se tivesse no lugar delas, em geral. Não todos os casos, claro, mas em geral. Eu vou dar um exemplo. Eu falei que eu estudei muito quando eu era pequeno, mas eu tive a sorte, minha família, todo o dinheiro que minha mãe tinha, ela usou para colocar eu e meus 2 irmãos numa escola particular. Então eu sabia mais ou menos que talvez se eu estudasse, quer dizer, eu não estudava, até a 8ª série eu não estudava tanto, mas que talvez eu teria um retorno sobre o tempo que eu estudei. Agora, você chega e fala para uma criança que estuda numa escola, que o professor falta, que não ensina nada, e fala assim, olha, precisa estudar. É óbvio que muitas vezes a criança não vai estudar. Se eu estivesse no lugar dela, talvez eu não estudaria também. Por quê? Porque fala, cara, eu não vou aprender nada. Esse estudo não vai servir para nada. Eu vou colher os benefícios desse estudo daqui 10, 20 anos, se colher. Pô, é melhor eu ser motorista de Uber, é melhor entregar rápido agora. Por quê? Porque eu vou ganhar R$1.000, R$1.500, R$2.000. Tem um retorno imediato, né? E aí eu posso comprar aquele tênis, né? Então, as pessoas geralmente agem racionalmente ali no mundo delas, né? Então, por que muitas pessoas falam, o cara às vezes se corrompeu, lá o político mudou? Porque quando ele senta na cadeira são outras regras, são outros incentivos. Então o político sabe às vezes que ele não pode fazer aquilo, mas ele tem uma reeleição. Ele passou a vida inteira criticando, nem vou citar nomes, tá? Passou a vida inteira criticando o Centrão, por exemplo. Porque tá se aliando com isso. E aí chega na reeleição que ele faz, se alia com todo mundo. Por quê? Porque é o racional fazer ali na hora. Né? Porque ele fala assim, pô, se eu me aliar, é a maior chance de eu ser reeleito. Então eu sei que é ruim, eu sei que eu vou ter sendo incoerente, mas eu preciso ganhar essa reeleição. Então eu vou me aliar. Então você precisa mudar as regras do jogo, muitas vezes. Então é isso. A partir do momento que a sociedade valoriza os retornos imediatos, você vai tender a ser populista. Se eu tenho uma reeleição, e eu não estou dizendo que eu sou contra a reeleição, precisa pensar melhor, mas se eu tenho uma reeleição daqui 4 anos, o que eu vou fazer? Eu vou ser populista agora. Por quê? Porque eu quero ser reeleito. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar aumento para quem não precisa, eu vou dar subsídio. Eu sei que é ruim,
Mas a população não vai enxergar muito isso. Então, eu vou reagir aos benefícios que eu vou ter. Então, por isso que eu acho que sempre tem que mudar as regras do jogo. Por exemplo, se você acaba com a reeleição, e de fato, de novo, tem algumas coisas que joga contra e a favor, mas se você acaba com a reeleição, põe um mandato de 5 anos, esse cara não tem incentivo tanto a ser populista, né? Olha o Michel Temer. Ele não foi populista. Por quê? Porque ele tinha 3% de aprovação, sabia que não ia se reeleger, até pensou lá, mas sabia, falou, cara, então eu vou deixar aí o legado para os livros de história, vou tentar fazer o máximo de reforma. Porque ele não tinha chance de se reeleger. Né? Ele não foi eleito pelo voto, quem foi a Dilma, e ele sabia que não ia ter chance. Então, acho que a gente sempre tem que mudar os incentivos, né? De novo, a partir do momento que eu pego uma criança pobre e aí põe ela numa escola boa, que ela sabe que se ela dedicar, ela vai conseguir ir para as melhores faculdades do mundo, aí já muda o incentivo. Ela fala, cara, beleza, eu abri mão de R$1.000, R$1.500 sendo entregador da Rappi, porque eu sei que eu vou estudar numa escola boa e eu vou ser CEO de multinacional, eu vou ganhar 50, 100, R$200.000. É isso. Então tem que mudar os incentivos ali que tá acontecendo no jogo. Sim, eu costumo dizer que o Brasil é o resultado de sucessivas escolhas que priorizam o curto prazo em detrimento do médio e longo. Né? Eu acho que é basicamente isso. Né? A galera tá sempre priorizando o curto, sabe que em detrimento do médio e longo, mas eu não vou estar lá. Né? Muito provavelmente daqui 10, 15, 20 anos eu não tô aqui. Então... E olha só, é muito fácil a gente ficar falando dos outros, tá? Todo mundo age assim. Eu vou dar um exemplo. É o que o Joel J, eu gosto daquela frase que ele coloca, é assim, você foi lá, falou que ia fazer uma dieta, falou que essa semana não ia comer nada, e aí chega sexta-feira, você vai lá, olha pra batata frita e você come. E aí fala, velho, você perdeu pra batata frita, velho. Mas por quê? Porque o recompensa é na hora. E o prazer é na hora. E se você faz a dieta, vai demorar muito mais. Então, a gente age assim. Não adianta a gente ser... É muito fácil, né, ficar apontando o dedo na cara dos outros. Você assim. A gente age assim. Você perdeu pra batata frita é muito forte. É muito forte, cara. Tipo, a batata frita tá lá, porra, passiva. Né? Um ser nem é vivo. E, porra, você perdeu pra ela. Por quê? Porque você gosta, o ser humano gosta, muitas vezes, de prazer imediato e ele abre mão um pouco da recompensa futura por causa disso. Se a gente faz isso com a nossa própria vida, imagine com a dos outros. Então, são sempre os incentivos. Tem até aquele estudo das crianças, né? Que eles colocam a criança num cenário, tem um doce. Se ela esperar, ela recebe 2 doces. Exato. E acompanhando no longo prazo, eles veem que as crianças que conseguem postergar a recompensa, elas acabam sendo muito mais bem-sucedidas na vida como um todo, porque elas têm essa capacidade. Mas aonde eu estava falando era justamente isso aqui na capacidade técnica, né? A gente vê que tem vários políticos que tomam as decisões que influenciam a vida de todos nós, e eu acho que eles não têm capacidade técnica. Eles não entendem, por exemplo, o que furar o teto de gastos vai impactar nosso Brasil. E eu tenho uma teoria, e eu queria saber a opinião de vocês. Daqui a pouco, se a gente tivesse um pré-requisito básico, né? Para poder tomar uma decisão, para poder concorrer a algum cargo, ele tivesse que ser formado em economia, talvez, que é o melhor cenário, ou ciência política, ou talvez administração, para entender de onde vêm os recursos, para onde vão os recursos, e também a consequência desses recursos. Tu acha que isso ia ajudar a gente fazer um filtro e talvez tentar... Enfim, ia sempre ter esse incentivo perverso de reeleição, mas não ia melhorar um pouco, talvez? Quer dar resposta também? Primeiro, eu acho que é difícil, eu não consigo pensar em um cenário em que qualquer um que esteja onde esteja não saiba das consequências de furar o teto de gastos. Por exemplo, se ele não sabe porque ele não gastou o mínimo de tempo, talvez, buscando essa informação, porque acho que pessoas capacitadas que falam sobre, hoje você tem acesso muito fácil. Então, eu tenho primeiro essa percepção, não sei se a sua é a mesma, né? Poxa, vou furar a regra do teto de gastos. Qual que é o prejuízo que vai trazer no médio e longo prazo? Eu acho que isso, né, não é tão difícil de você descobrir. Assim, o benefício no curto, ok. Os meus alunos sabem que eu sempre brinco com a Argentina. Olha o que é a taxa de juros da Argentina. Olha o que é a taxa de inflação da Argentina. E o presidente falou uma frase muito engraçada que, nossa, quanto mais dinheiro a gente dá para as pessoas, mais os preços aumentam. Então, cara, me leva a pensar nessa pergunta que eu fiz, porque será que ele realmente entendeu a consequência? Exato. Ele tem capacidade. Aí começa, a capacidade de ele entender a consequência? Olha, eu acho que você tá bem otimista e tem um viés bem grande. Eu vou te falar por quê. Falando daquelas coisas de começar a vida tarde, até os 26 anos tal, eu não falava nada de inglês quase, né? Eu fui aprender quando eu fui para a Europa e ali, de fato, que o mestrado era em inglês.
Então hoje eu falo fluente, o doutorado em inglês. E daí você acaba esquecendo o que as pessoas não sabem. Então eu falo alguns termos e pra mim é normal. Como essa pessoa não sabe? Não sabe. Uhum. E eu posso garantir isso porque aos 26 eu não sabia. Uhum. Então é a mesma coisa. Uhum. A gente vive nesse mundo, a gente respira nesse mundo. Você tá em São Paulo, você tá rodeado de pessoas brilhantes. O Brasil, infelizmente, é muito diferente disso. E outras pessoas não foram ensinadas para isso. Um médico não entende nada disso e não deveria. Até poderia ter, a gente pode falar de educação financeira. Esse é meu Sim, ponto. não, mas acho que não tava. Não sei se a relação sua foi com a população. A população, obviamente. Não, mesmo os políticos. Não, mas eu vou te falar, os políticos. Então é uma amostra. Os políticos são uma amostra da população. Poxa, o Léo tá aqui apresentando a gente, é uma elite da Faria Lima, de certa forma. Eu não acho isso. Aliás, tem muita gente no setor privado muito melhor e que acaba indo para a política. Sim. Eu acho que é isso. Talvez, acho que a gente tá viesado pelo que aparece e pelo que... E por ser São Paulo, né? Muitas vezes o cara não tem a mínima ideia das coisas. Não tem. E por quê? Porque, e é o que o Paulo Guedes fala, para você formar um socialista, basta você ter coração bom, em 1 minuto você forma. Pra você explicar que o salário mínimo não vai necessariamente ajudar, você precisa sempre de um pensamento de segunda ordem. A sociedade não entende consequências de segunda ordem, né? Olha só, você vai aumentar, vai ter demissão, etc. Mas então eu acho que você tá otimista nisso. Várias pessoas, porque eu vou dar um exemplo. Eu sou bem ignorante em direito. Eu não sei, porque eu nunca estudei. Eu não sei. Para mim, a diferença é uma coisa que eu vou ter que estudar bastante. Mas eu acho que as pessoas... E aí é um pouco daquilo que a gente fala, talvez. Por quê? Porque, sei lá, você não tem educação financeira nas escolas. A pessoa não sabe... A pessoa... Vamos perguntar, como é que você faz para decidir se é melhor comprar ou alugar uma casa? Nossa, acho que 95% não vai ter a mínima ideia. Sim. E pessoas educadas, tá? Sim. Pessoas com curso superior, médicos, etc. Então a gente tem que sair, porque pra gente é natural. Você fala, mano, como é que você não sabe? Não sabe, porque a gente respira isso daí, né? Não, mas com certeza, não me refiro à população como um todo. Mas os políticos, com certeza. Se você dá um pulinho em Brasília que você vai ver. Então tudo bem. Mas então, mas eu imagino que seja uma falta de capacidade de o cara chegar, procurar, uma falta de interesse de procurar saber. Poxa, Gui, mas pensa o seguinte, eu gostei da tua abordagem do direito. Eu não entendo nada de direito. Sim. E eu tenho que assinar os documentos, passo pelo nosso jurídico lá. Eu leio, gente, eu juro pra vocês. Mas o que você faz? Eu não entendo. Se você não entende. Mas eu chamo um profissional. Perfeito. Mas eu continuo muitas vezes não entendendo. Mas tudo bem. Ela me explicou, ok. Talvez isso aí é diferente. Você não necessariamente você precisa ser um especialista em direito pra fazer. Você chama alguém competente. Mas aí eu vou dar outro exemplo, então. Você chama alguém competente, só que tem vários desses caras especialistas que é a favor de furar o teto de gastos. Que é a favor de ser responsável fiscal, os heterodoxos. Você venceu essa, porque existe essa outra. Você entendeu? O cara é PhD, só que o cara ele é a favor de furar o teto de gastos. Então, além de tudo, a gente não tá um pouco na ciência exata ali, exato. Né? Sim. Tem essa, além de tudo. Isso é uma visão um pouco mais nossa. Tem gente que vai falar, não, tem que aumentar o piso dos enfermeiros aí pra 10 mil. O cara vai falar, entendeu? Sim. Não, esse e negócio... aí, o cara que não entende fala, cara, calma aí, quem que eu acredito? Esse negócio do piso dos enfermeiros, eu vi vocês falando no outro podcast, cara, é um negócio muito marcante, porque a galera não entende a consequência. No papel é muito lindo. Poxa, enfermeiro é uma profissão nobre, a gente tem que remunerar melhor os enfermeiros. Concordo. Só que a gente começa de que o nosso país é muito amplo. Talvez ganhar 5 mil reais como uma enfermagem na Faria Lima, cara, é muito pouco dinheiro. Agora, em Caxias do Sul, é muito dinheiro a pessoa ganhar 5 mil reais porque o custo de vida é menor. Imagina no Nordeste, que o custo de vida é menor, uma cidade menor. E a minha mãe, por exemplo, é um caso muito marcante para mim, porque a minha mãe tem 4 enfermeiras, minha mãe precisa de auxílio de cuidados o tempo inteiro. Se cada uma dessas enfermeiras for custar R$5.800, mas todos os benefícios que vêm junto, se torna inviável cuidar da minha mãe. Exato. Aí você tem que demitir algumas. Poxa, eu vou ter que demitir algumas e vou deixar minha mãe morrer por causa disso? E será que essas mulheres que trabalham lá, elas gostariam de ser demitidas ou continuar ganhando o valor que elas ganham hoje, que é super suficiente para elas se manterem, ter uma qualidade de vida legal lá na cidade? Essa que é a grande provocação. E será que as pessoas que votaram a favor disso aí realmente entenderam esse problema? Eu acho que é o que o Léo falou, né? Que as pessoas tomam as decisões com base nas suas expectativas, no que elas esperam e não veem as consequências não desejáveis, né, desses atos. Então, acho que isso é claro. Inclusive, hoje de manhã eu estava lendo e já começou uma série de demissões de enfermeiros e enfermeiras por conta desse piso. Porque se torna inviável? Exato.
O que você faria, por exemplo? Você ia falar, então beleza, então eu não quero enfermeiro, eu quero um cuidador. Porque o cuidador não tá. Porque o cuidador não tá no piso. Aí o que a enfermeira mesmo ela faz? Não, eu posso ser cuidadora. Mas se a enfermeira mas eu sei que se eu for como enfermeira, você não vai me contratar, vai pagar 4.750, então me contrata como cuidadora. É isso que vai acontecer. Eu não vou... De novo, acho que tem vários estudos, artigos que mostram que algum nível de proteção social é importante e tal, mas o pessoal acha que é quanto mais melhor, entendeu? Ele acha que, já eles ganham pouco, como é que a gente vai criar, então, fazer eles mais ricos? Vamos aumentar o salário 50%, não é assim. Queria que fosse, mas não é assim que funciona. E será que isso não é um problema justamente por ser uma federação, a gente tomar muitas medidas centrais? Qual que é a provocação? Imagina que Brasília tomou essa decisão. Talvez em Brasília e em São Paulo seja ok. Sim. Agora, no Norte, no Nordeste, no Sul, por isso que nos talvez Estados seja... Unidos, por exemplo, você tem salário mínimo em vários estados que variam. Por exemplo, no Rio Grande do Sul tem alguns pisos regionais que são maiores do que a média nacional. Exato. E outros é o salário mínimo da região que tem de acordo. Exato, que tem que levar em consideração o poder de compra. E aí, quando você coloca 4.750, vai acontecer isso que você falou. Em Brasília, talvez a pessoa não tenha uma vida tão boa lá, 4.750, porque é tudo muito caro. Mas lá no interior do Rio Grande do Sul, talvez, seja mais que suficiente, né? É mais do que suficiente, dependendo da cidade. Até mesmo o dissídio, se você for pegar o IPCA, a variação do IPCA em diferentes regiões, às vezes você tem uma região que o IPCA tá 50% acima do que outra do país, e aí você pega um dissídio e aplica o mesmo para todas as regiões do país, né? Então já fica complicado, pesa mais para um lado do que para o outro. Exatamente. A variação de preços é muito diferente, porque a gente é um país muito grande. Inclusive, a gente tem que pensar o frete, por exemplo. O frete afeta mais algumas regiões mais afastadas do que uma região mais central. Para combustível, e dá uma série de consequências negativas. Por exemplo, você então coloca lá 4.750, e daí eu moro em Brasília. E aí é muito pouco. Mas eu sei que no Rio Grande do Sul, é muito. E aí, o que eu faço? Então, talvez eu me mudaria para o Rio Grande do Sul, né? E aí, você tem escassez lá em Brasília, você tem um excesso lá no Rio Grande do Sul. É isso que acontece. Isso é uma provocação muito legal, porque a gente vê nos Estados Unidos as empresas saindo da Califórnia, porque o imposto lá é maior, e levam todo mundo para o estado onde o imposto é menor também. Texas, etc. Exato, Texas tá virando uma revolução, porque basicamente a galera da Califórnia não quer pagar aquele imposto, vai pro ladinho, né? A galera se aposenta na Flórida porque o imposto também é menor, além do clima agradável. Aí arrecada menos, aí tem menos dinheiro para prover serviços para a população, ó quem acaba sendo prejudicado. Não vamos entrar aqui na curva de Laffer, mas vamos dar uma viajada também. Vamos pensar o seguinte, na China. Na China a gente tem um planejamento central, e a gente vê a China se desenvolvendo pra caramba nos últimos anos. Sim. E não tem esquerda, direita, não tem tomada de decisão democrática, é uma pessoa que dá a posição final, é só um partido, e a gente vê eles crescendo bem. Inclusive, acho que uma boa parte de não ter revoluções, não ter democratização lá, é porque as pessoas estão enriquecendo, as pessoas estão vivendo cada vez melhor. Vocês acham que isso funciona, não diria uma ditadura, mas uma autocracia? Eu acho que a China tem um ponto, né? Que você ainda traz muita gente das regiões periféricas para o centro. Você coloca uma boa parte da população ainda uma urbanização grande ano a ano ainda. Tudo bem que ela é decrescente, acho que isso se reflete numa desaceleração da economia da China, mas eu não acho que dá para a gente acreditar todo o sucesso da China ao seu sistema político, né? Eu acho que existem fatores que se a gente for pegar Brasil, outros países décadas atrás, que passaram por um processo semelhante, que hoje está meio que se esgotando, e a China ainda passa por isso, né? Então, eu acho que ela ainda se beneficia muito dessa entrada aí da população, né, em áreas mais urbanas, no mercado formal de trabalho e tudo mais. Então, acho que um ponto é esse, não acreditaria uma boa parte. E tem essa questão lá, em vez de chamar de ditador, vamos chamar de um planejador central. Um planejador central. Benevolente, é isso. De fato, um planejador central benevolente está pensando no bem-estar da população a longo prazo. De fato, fica mais fácil você fazer as coisas, porque basta o cara querer. Então, a gente viu na pandemia, assim, tá fechado. Tá fechado e pronto. E acabou, e azar o seu. Então, como você tem um governo de fato pensando no mercado e tal, e fiscalmente responsável essas coisas... Não tem um incentivo perverso da reeleição também, porque lá eu vou continuar no poder. Exatamente. Se não agradar, eles vão me tirar... A consequência negativa vai ser dele. Ele não precisa ser populista, ele pode pensar a longo prazo. Então, legal, um planejador central benevolente. Mas qual que é o problema disso?
é que você tem um cara ditador, que no dia seguinte, se ele quiser fazer o que ele quiser, como tirar os bilionários de lá, desaparecem, voltam convertidos. Não tem nenhum mecanismo que vai te proibir de tirar o cara. Não tem nenhum mecanismo de feed. Assim, por que a democracia ainda assim é um dos melhores sistemas? Que é como o mercado, como o capitalismo. Você me vende um produto e o dinheiro é o feedback, né? É o melhor elogio. É o elogio mais sincero. Exato. Se eu não gostei do seu produto, o que eu faço? Compro de outro. E você vai implorar, vai se matar para me satisfazer. Vai tentar desenvolver um produto melhor. Você vai falar, cara, me fala o que eu posso melhorar. É um mecanismo de feedback. Na democracia, nas eleições é mais ou menos isso. Claro que não é perfeito e tal, na prática tem, mas assim, eu estou me candidatando, então eu vou fornecer políticas públicas para a sociedade. Se eu chegar lá e começar a falar um monte de coisa que vocês não gostam, defender coisas que vocês não gostam, cara, desculpa, mas não vou votar em você. Vou votar em outro cara, porque você me enganou e tal. Você tem um sistema de feedback e a próxima eleição, voto, né? Então é isso. Quando você tem um sistema desse igual na China, não existe esse mecanismo de feedback. A população está gostando, está crescendo, mas imagina que tivesse lá queda... A Venezuela, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Então, o mecanismo de feedback é sempre importante. Se está funcionando a ditadura lá da China, beleza. Mas o dia que não tiver mais, não tem o que você fazer. Você está rendido, você não tem liberdade e não tem o mecanismo de feedback. Então, por isso que é ruim. Gostei muito dessa visão. Gostei muito dessa por visão. Isso que ainda assim é melhor, por exemplo, Reino Unido. Boris Johnson acabou de anunciar, porque a população não gostou e tal. Mas você tem um mecanismo de, se a gente não gosta. Mas aí não é tão simples. Surgem outros problemas, que é esse. O viés de curto prazo da população. Então, se o cara tá pensando a longo prazo e alguma coisa vai trazer algum custo, é assim, é o médico que fala assim, olha, você tá fumando, você vai morrer, você precisa parar de fumar. E aí o cara fica bravo com o médico, às vezes. Sim, eu vou morrer, mas daqui a 20 anos tá muito longe. Exato, eu quero continuar fumando. E o cara fica bravo com o médico. Então, muitas vezes, se corre esse risco. Então, por isso que como é que é aquela frase? A democracia é o pior sistema do mundo, com exceção de todos os outros. É exatamente assim. Isso. Né? É o melhor sistema tirando todos os outros, porque os outros são piores ainda. Exato. Tipo, os outros são piores ainda. Não é que é perfeito, né? E aí tem outra frase dele, que é o melhor argumento contra a democracia é uma conversa de 5 minutos com o eleitor mediano. Que é justamente isso. Você fala, beleza, legal, mas deixa eu conversar, cara. Aí o cara começa a falar, cara, não vai rolar isso aqui. Então tá longe de ser perfeito. Mas ainda assim é muito melhor, porque pelo menos você tem esse mecanismo de feedback. Na dúvida, você troca, e troca. Eu gostei muito desse mecanismo de feedback. Eu acho que foi a melhor opinião que eu já ouvi a falar para defender a democracia. Mas a gente tem um problema, porque talvez 8 anos, eleger uma pessoa para 8 anos, seja muito longo, né? Fazer uma decisão única. A gente tem o problema da reeleição. E 4 anos, de certa forma, também é um período muito longo. Poxa, quem vocês votaram para deputado e senador, que é a decisão mais importante nas últimas eleições? Gente, faz 4 anos. E se a gente tivesse umas eleições mais frequentes? Vamos ignorar aqui, né? Ceteris paribus, vamos ignorar os custos, né? Vamos matar isso aqui, né? Vamos pensar que se fossem eleições a cada 2 anos para a gente tomar decisões mais curtas, será que ia piorar ou ia melhorar? Com esse argumento de que as pessoas esquecem de quem elas votam. Só adicionando nessa questão de feedback, por exemplo, por isso que muitas vezes eu sou muito cético, eu tô no grupo de muito cético, às vezes, com as pessoas que fazem filantropia por fazer filantropia. Olha só, eu quando eu era mais novo, eu falei assim, eu quero ajudar algumas pessoas, meu tio era do exército, estava na Amazônia, eu falei, eu vou enviar uns livros para lá. Eu vou enviar uns livros. Daí, fiz um churrasco lá, reuni alguns livros. E, cara, livro é a pior coisa para transportar, né? Porque é pesado, né? Então, cara, acho que, sei lá, tinha uns 800 quilos de livro. Cara, demorou 6 meses para chegar lá na Amazônia. E chegou. Cara, foi uma péssima ação voluntária. Não serviu para nada. Zero. Eu não ajudei em nada a vida de ninguém. Se o cara queimou pra fazer uma fogueira, ele fez bom uso. Porque eu dou um livro lá de estatística pro cara que não sabe nem fazer mais e menos. Mas o que acontece? Eu saí bonito na foto. Fui lá, tirei, ganhei uns likes. Falei, aquela menina ali que eu queria sair gostou, não sei o quê. É isso que importa. Não tem mecanismo de feedback, é diferente do mercado. Se é o mercado e eu quero vender uma solução lá, o cara precisa comprar, ele precisa estar de fato interessante. Então,
Eu vou lá, recebo um mecanismo de feedback muito ruim, e aí melhora o meu produto. No outro, não. Quando você faz a filantropia, muitas vezes, o ator... No mercado, quem que é o ator? É o cliente, né? Ele que é o protagonista da história. Você tem que alegrar ele. Quando você tá fazendo... A Angelina Jolie vai lá e faz uma ação voluntária, legal. Mas é a Angelina Jolie. Olha que linda, olha que fofa, olha que legal. Ninguém tá nem perguntando se o outro... Se era isso que ele queria, se ajudou, o que ele queria. Ninguém fez a pergunta. Você chega lá, eu sei porque eu vi. Você vai lá na Amazônia e, cara, a maioria dos índios querem combustível para ele ir de um lugar para o outro. Ninguém pergunta, o que você quer? Aí o cara acha que é isso. Então, eu vou dar um livro. Desculpa, ele não quer isso daí. Falta vivência para você tentar ajudar. Então, por isso que eu sou muito cético com a filantropia, por isso que o mercado sempre vai ser soberano nesse sentido. Porque você tem esse mecanismo de feedback e que as coisas vão se ajustando. O índio da Amazônia quer combustível. Ele precisa para se deslocar. Não, essa pra mim é nova. Para se deslocar de uma aldeia para outra. Você vê, são os barcos lá, que eles vão com os barquinhos de um lado para o outro, porque que é longe. E olha só a escassez de combustível. Então, eles querem isso daí. Então, se você quiser ajudar, dê combustível que você vai ver a diferença que vai fazer. Não dê livros. Doe combustível. Você vai gastar mais combustível para levar lá, para transportar. Exato. Deixa eu te fazer uma outra pergunta bem legal, cara. A gente teve uma polêmica esses dias sobre educação financeira nas escolas. Qual que é a posição de vocês a respeito disso? A gente precisa ter educação financeira nas escolas ou não? Se quiser. Cara, eu acho que precisa. Sim, né? Acho que não é algo super complexo. Eu acho que é algo simples e que fez uma baita diferença na minha vida. Eu acho que educação financeira, acho que antes... Na minha família ninguém teve. E aí quando eu entrei no mercado eu vi a clara diferença entre pessoas que tinham a idade do meu pai e da minha mãe e que no início das suas carreiras estavam ali com um salário mais ou menos semelhante. Meu pai tinha um cargo um pouco legal, né? Recebia próximo ali pessoas que trabalhavam comigo dentro do mercado, só que a condição da pessoa era completamente diferente. Falei, pô, qual que é a diferença? Educação financeira. Esse cara teve, desde o início, né? Por família, né, e tudo mais, mas o meu pai não teve. Então eu vi a diferença clara que isso teve, né? Eu acho que não é algo super complexo de você, talvez, ensinar para crianças. Eu acho que pode fazer uma diferença imensa, né? Na verdade, fez da minha família, continua fazendo, de alguns amigos. Eu acho que, pô, é um tema super essencial para você ter nas escolas, ainda mais quando uma boa parte da população, né, sofre aí com orçamento básico, né? Exato. Então, o que eu acho sobre obrigar as pessoas a terem um determinado tipo de conhecimento? Que, em geral, isso não é bom, porque o cara fala assim, eu acho que as crianças deveriam jogar xadrez, então vamos botar aula de xadrez. Eu acho que artes é importante, vamos botar artes. Eu acho que literatura portuguesa, porque, pô, os caras colonizaram, a gente precisa saber. É importante. Pô, mas e a francesa, o centro do mundo? E daí você quer ensinar tudo, não ensina nada, né? Então, por isso que eu gosto, geralmente, do sistema americano, principalmente de faculdade lá. Cara, tem algumas coisas básicas e você escolhe lá o que você faz. Beleza. Só que educação financeira, de fato, é um negócio que 100% das pessoas vão usar. 100%. Exato. 100%. A gente, aquele negócio lá, ninguém usou aqui, sei lá, Bhaskara hoje. É verdade. O que é um soneto. Tabela periódica. O que é um soneto, exato. Angiosperma, gimnosperma. Não quer dizer que é importante, óbvio que é. Mas será que todo mundo precisa ser obrigado a saber isso daí? E aí, qual que é o custo de oportunidade que a gente está deixando de aprender outras coisas? E se tem uma coisa que todo mundo, tenho certeza que a gente aqui já fez umas 3, 4 contas hoje. Sabe? Será que vale a pena isso ou aquilo? Isso, aquilo, financeiramente. Então, todo mundo usa. Então, é um absurdo você não ter esse tipo de coisa. Então, eu sou sempre muito cauteloso com obrigar as coisas, por exemplo. Esse é um dos problemas do Brasil também, a constitucionalização das boas intenções. Então, por exemplo, gasto de educação é importante? É importante, eu vou botar na Constituição. Saúde é importante? É importante. Aí o que acontece? 95% dos gastos do Brasil é constitucionalizado, ou seja, rígido, ou seja, você não consegue mexer. E aí vem uma crise, o governo não consegue mexer, não consegue reduzir. Porque precisa de uma PEC, demora muito mais. Obrigado a gastar aquele dinheiro que tá lá. Aí você tem que cortar geralmente o quê? Investimento, que não tá lá. E aí o que acontece? Uma crise, você diminui o investimento. Então, eu sou sempre cauteloso com isso. Não vamos obrigar as coisas porque você está engessando o negócio.
Mas, de novo, educação financeira acho que entra nisso. Todo mundo usa. Então, pô, a gente tá aprendendo um bando de coisa que ninguém usa, que uma grande parte não usa, e deixando de aprender o que todo mundo vai usar. Então, por isso que eu sou super a favor. Isso, de certa forma, também deixa o jovem frustrado, né? Talvez não tivesse sido um aluno tão ruim se me ensinassem economia, mais geografia, Pô, mais imagina, história. eu vou te ensinar a ficar rico aqui. Não, eu acho que não é só individualmente. Eu acho que para o país, você ter uma população que tem uma taxa de poupança muito maior, você vai diminuir o juros estrutural da sua economia, você tende a estimular mais o setor produtivo a médio e longo prazo. Então, a gente não está falando só individualmente de cada cidadão, né, de cada pessoa. A gente está falando o bem geral país, o bem geral do país. Até aquele cara que não quer aplicar a educação financeira, ele vai se beneficiar. Exato. Porque outras pessoas tiveram acesso. Exato. Né? Então, acho que... O que você falou lá do teste lá, né? De você... você prefere comer agora para criança? Né? Isso aí é a taxa de paciência da pessoa. E as pessoas têm taxas de paciência diferentes. Tem gente que tem uma taxa de paciência mais baixa, tipo, não consegue esperar tanto. Tem gente que tem uma taxa de paciência mais alta. Mas isso aí também é altamente treinável. A minha vida sempre foi assim. Eu sempre tive uma taxa de paciência mais alta, no sentido de, cara, se eu fosse pro mercado agora, eu fiz faculdade, eu vou ganhar mais dinheiro. Mas, puta, se eu fizer um mestrado, acho que eu vou aumentar meu teto, meu VPL vai ser maior. Então, beleza, vou abrir mão de ganhar um pouco mais agora, mas eu vou... beleza, já fiz mestrado. Pô, já daria pra ganhar uma grana. É quase como uma startup, entendeu? Eu já poderia fazer grana agora, mas, cara, se eu continuar ganhando market share, eu acho que meu VPL vai aumentar. Então, mas olha só o raciocínio, né? As pessoas não têm esse raciocínio. Então, tem várias pesquisas que mostram que os alunos que tiveram educação financeira conseguem fazer melhores escolhas intertemporais, que é justamente isso. Sim. A decisão de consumir agora ou poupar para o futuro. E aí, quando ele entende isso, que beleza, se você abrir mão agora, lá na frente você vai ter os benefícios dos juros compostos, etc. Aí o cara tem muito mais incentivo a fazer isso. Então, por isso que se você está pegando individualmente, mas quando você agrega todo mundo, você tem uma sociedade que poupa mais, que vai consumir menos, que vai pensar mais a longo prazo. E aí a sociedade vai crescer mais naturalmente. Na verdade, a sociedade vai tomar decisões financeiras mais inteligentes. Exato. Porque as finanças estão no dia a dia de todo mundo. E eu acho que o direito também, a base constitucional, pelo menos saber a Constituição, os seus direitos, o que deve, o que não deve fazer, era importante. E aí eu pergunto, aqui como um papel de entrevistador mesmo, tentando buscar um papel neutro, será que a política lá, que falou essa besteira de que é contra a educação financeira nas escolas, será que ela de fato entendeu? Porque talvez a galera fale de educação financeira, começa a olhar os influencers e todo mundo fala de investimento, de NTNB, de 1 a 5, de CDI. Será que ela não pensou que estava muito mais voltado a investimentos de uma população que a gente ainda tem carente, ao invés de realmente mostrar as finanças básicas? Exato. Acho que ela tava pensando nisso. E assim, e tem de fato, é verdade. Não quer dizer que a gente vai ensinar educação financeira e as pessoas elas vão ficar ricas do dia pra noite. Não é isso, porque existe o Brasil, um país pobre, ponto. Pega a renda de todo mundo, divide e vai dar 3 mil e pouco pra cada um. É isso que a gente é o pobre. Então a gente não vai, então agora tá todo mundo rico, né? Não, no agregado, né? Pode ser que uma pessoa de fato mude ali a vida ou outro não, mas no agregado não vai mudar no curto prazo. No longo prazo vai acontecer aquilo que a gente tá falando. Então eu vou dar um desconto, eu acho que ela tava pensando nisso, entendeu? Desconhece, acho que agora vamos ensinar as crianças aqui com 7 anos a comprar futuro de Petrobras. Não é isso que ele tá falando. Cara, compro ou alugo uma casa? Consumo ou invisto o pouco para o futuro? É isso. E eu acho que talvez ela tenha pensado no sentido de investimentos. Até porque teve uma fala depois, a pessoa tá preocupada em ganhar mais. E não, só que tem um outro lado. Um lado da educação financeira, quando você é superavitário, né, mensalmente ou anualmente, você poupa, investe para colher esses benefícios no futuro. O outro é você não entrar no pior lado, que é você se endividar. Então, se você pensar em educação financeira somente como investimento, você fala assim, uma boa parte da população é mega pobre e não vai sobrar dinheiro, talvez seja algo dispensável. Mas é legal a gente pensar que a outra parte da educação financeira é você entender como você não vai estragar a sua vida financeira para os próximos 5, 10, 15 anos. Né? Então, não é só o lado do investimento, é o lado de você, ficar sem dívidas para o resto dos próximos anos. Então, acho que faltou esse discernimento entre, não estou falando só investir, acumular patrimônio, estou falando também em não me endividar para depois futuramente não comprometer a minha renda que já é pequena. Mas eu não digo nem do endividar, eu acho que endividamento muitas vezes é saudável, inclusive nas empresas, o FIES, o endividamento saudável, vocês são uma prova viva disso.
mas entender o que é um endividamento saudável e o que não é. Né? Às vezes a pessoa pode ter um crédito consignado da empresa no momento difícil que ela está passando, entender que isso aí tem uma taxa de juros menor do que ela ficar no cheque especial por vergonha ou por não saber de que tem uma outra oportunidade. Isso também é educação financeira. Aí é um orçamento do governo, não vai para consumo ou vai para investimento, né? O FIES é um investimento. E é o que eu falo, na vida, por exemplo, eu tenho uma prima aí que mais nova e eu falo sempre para ela, olha, se você está pedindo dinheiro para consumir, não. Porque você não tem, então você não deveria consumir, simples assim. Perfeito. Se você está pedindo dinheiro para investir, sim, na hora. E investir é isso. Consumir quero um celular novo. Não, porque se você não tem, não. O Warren Buffett é isso. A filha dele pediu dinheiro para ele para reformar a casa, ele falou, se você tem, não. Então não tem. Exato, é simples assim. Como os 2 bilhões aí de pessoas aí no mundo, né, que fazem isso. Agora, para investir é outra história. Eu quero dinheiro para fazer um curso de inglês. Opa, legal. Quero dinheiro para poder fazer uma faculdade boa. Legal. Né? Para poder, cara, fazer um curso aqui de oratória. Aí, legal. Por quê? Porque é isso. Porque aí você está investindo. Você está aumentando o seu potencial. Você não está consumindo, né? Então é isso. A gente está vivendo cada vez mais uma polarização. Essa polarização acho que sempre houve, mas as redes sociais estão acentuando pra caramba isso. Por isso que eu tentei trazer esse tema neutro, né? Pensar numa segunda oportunidade, tentar... Será que não foi inocência, talvez? E isso acontece não só no Brasil. A gente vê o Brasil muito polarizado, a gente vê os Estados Unidos também cada vez mais polarizado. E a grande poder dos Estados Unidos está reduzindo no globo. Então, a gente teve a invasão da Rússia, a gente teve esse tumulto aqui de China e Taiwan. O que vocês imaginam que pode acontecer com o mundo, de certa forma, com essa polarização? Pode começar. O que eu vejo que vai acontecer com o mundo com essa polarização? Primeiro eu queria fazer uma provocação. Olha a técnica de oratória aí. Exato. Primeiro eu queria fazer uma provocação, que bom, o pessoal falou assim que ainda bem que o Trump não vai ser reeleito e agora tem o Biden, então a gente vê a falta, muitas vezes, que pessoas de pulso firme faz, que não é simples assim, né? Então... E não é esquerda ou direita, é um pulso firme. Você precisa ter liderança, etc. Por mais que a pessoa que tenha lá não goste, faça coisa que você não gosta e tal, a gente tá vendo que também não é. Então, olha só, agora acabou o inferno, agora estamos no paraíso. Não, o Biden tem se mostrado fraco aí de várias formas. O que acontece? O Trump era maluco. Eu acho que a fraqueza do Biden foi exposta naquela retirada vergonhosa, né? O Trump era maluco. É como assim, são 2 carros indo na contramão do outro e eu não queria estar indo contra o Trump, porque eu sei que ele é maluco. Ele ia amarrar o volante e os braços e ia falar, cara, eu não vou desviar. Ele é desse nível. E aí eu ia ter que desviar, né? Então, eu não acho que a Coreia do Norte ou a Rússia ia fazer algumas coisas porque o cara é maluco, né? E às vezes você tem esse poder de coação. E daí, eu acho que o Biden teve um pouco essa questão aí, de as pessoas viram uma fraqueza e quando você vê uma fraqueza, cara, os outros líderes não são bobos. Exato. E aí o mundo está acontecendo do jeito que está. E tem essa questão da Rússia, né, com a Ucrânia, e agora essa questão da China, né, com Taiwan e agora. Você acha que essa visita, né, da Nancy para Taiwan foi uma tentativa de mostrar um poderio tardio, que deveria ter sido feito previamente? Aquela coisa, o cara fala assim, o Biden é um pouco assim, o cara bate nele, se você... Para de fazer isso. Se você fizer mais 8 vezes isso, eu vou brigar com você, hein? Então, o mundo já percebeu que falta um pouco essa liderança de pulso firme, e se você não tem uma ameaça de fato crível, né? E foi o que aconteceu. Agora os Estados Unidos vai dar medidas super efetivas e tal, e o Putin, beleza, valeu. Valeu. Não, agora você vai ver, hein? Beleza, valeu. Tá, deixa eu só ver o negócio aqui. Não, agora, entendeu? Isso é péssimo. Sim. Isso é péssimo, por isso você precisa de uma liderança bem forte. Agora, eu não confesso que eu não consigo visualizar o que vai acontecer. Pode ser que tenha uma escalada, ou se isso vai atenuar, não sei. Eu sei que pro mundo é ruim, e eu posso falar as consequências econômicas disso. Por exemplo, a partir do momento que você
tem esses conflitos, e aí a Rússia viu que... Qual foi a sanção dela? Que não foi militar, mas foi econômica. E os outros países começam a reagir àquilo. E aí que eles falam, putz, foi com a Rússia, mas e se for comigo? Então você tende a ser mais nacionalista. Tende a comercializar menos com alguns outros países. Porque você fala, cara, olha o que aconteceu com a Rússia. Todo mundo cortou o combustível dela. E aí e parou de consumir também. Parou de exportar e parou de importar. Tentou isolar comercialmente. E aí, se eu sou um outro país, eu falo, putz, pode ser que isso aconteça comigo. Então, eu vou tender a ser autossuficiente. Isso é péssimo, porque comércio internacional gera economia, né, ganho de escala, etc. Então, acho que isso tem um impacto negativo. Os países e o mundo acabam crescendo menos por essa onda nacionalista. E é que não acentuou tanto, mas isso tende a gerar também presidentes e líderes mais nacionalistas, no sentido de, tá vendo? A gente precisa proteger nossas fronteiras, a gente precisa se proteger dos inimigos. Tá aumentando o exército, tá alterando a Constituição para ter exército de novo. Então você vai tender a eleger, às vezes, caras mais nacionalistas. Mas eu acho que a gente tá no curto prazo ainda. Exato. Né? Eu acho que se a gente permanece por um período longo com um líder, né, da maior economia global fraco, eu acho que tensões geopolíticas, nem que elas sejam concentradas aqui em países, né, de menor expressão política no mundo, geopolítica, elas vão começar a eclodir mais. E aí acho que no médio e longo prazo você tende a trazer consistentemente essas consequências. Né? Então acho que o prazo está curto ainda. Você ter um discurso mais nacionalista de alguns países e tudo mais. Alguns ainda nem passaram, vão passar por eleições pós. E acho que a questão da Rússia aumentou e depois meio que apazigou. Assim, não apazigou, né? Porque ainda tem acontecendo, mas sai um pouco do holofote. Eu acho que se escala mais ainda, acho que tende a fazer isso. Até porque a Rússia, né, ela continua exportando para muitos países. O Brasil, por exemplo, tem o Brasil está fazendo o papel dele muito bem feito. Na minha opinião, a gente não deve se posicionar porque a gente vai alofrar de qualquer lado. Foi uma sanção econômica meio que desequilibrada, ali meio torta, né? Ainda muitos países ainda estão comprando... porque o cara precisa sobreviver. Exato. O cara fala, beleza, Estados Unidos, mas eu tô ferrado aqui e tal. Exato. Mesmo a sanção econômica, ela acaba perdendo o efeito no longo prazo porque o país se adapta, né? Agora, compra de outros parceiros, a gente vê, etc. Então, começou na Rússia, foi para a China, Israel também está esquentando o clima geopolítico lá, Japão está criando exército. A minha pergunta é essa: e se realmente acontecer uma terceira guerra mundial? O que pode acontecer para nós brasileiros e como vocês acham que o Brasil devia se posicionar? Aí tem que comprar ouro. Geralmente a solução é sempre essa. Ouro digital, agora é diferente. É verdade. Ouro digital. Cara, seria péssimo, assim, né? Acho que primeiro, qualquer conflito, nem que não seja mundial, você tem uma fuga de capital de país emergente em primeira mão, né? Uma boa parte da nossa dívida pública está na mão do investidor estrangeiro, né? Então, primeiro ponto, você tem a explosão do câmbio, né? Juros, eu acho que você vai ter um choque bizarro já nesse ponto. Inflação, parceiro comercial vai ficar... Cara, consequência econômica... eu gosto daquela frase do Einstein, né? Que falava que como é que vai ser a terceira... Não sei nem se é dele, né? Porque tem essas coisas. Sim. Mas como é que vai ser a terceira guerra mundial? Aí eu falo, a terceira não sei, mas a quarta vai ser de pau e pedra. Nesse sentido, né? De que, o poder bélico é tão grande não sobra nada. Exato. Acho que é mais ou menos por aí. Acho que não fala de terceira guerra, mas o conflito mais, né, generalizado entre países, eu acho que é isso, entre Rússia e Ucrânia, a gente viu o câmbio sair de 4 e pouco para 5,50, 5,60, voltou, né? Os juros voltaram para as máximas. Então, eu acho que a gente esperaria um movimento semelhante, só que intensificado, muito intensificado. Né? E ainda se ele se prolonga, Rússia e Ucrânia foi dando uma amenizada, né? Mas saiu do holofote mesmo. Saiu do holofote. Por mais que o conflito continue a todo vapor, meio que saiu do holofote. Exato. Mas aí tem aqueles mini acordos, né? Que o ser humano se acostuma às coisas, né? Como você... Para pra pensar, imagina você tá andando, sei lá, no interior da sua cidade ou numa fazenda, você vê um ser humano no chão, quase morrendo. Você ia parar, né? Mas por algum motivo a gente se acostuma com essa cena no dia a dia. Se acostuma com tudo. Se acostuma com isso, porque é comum que você anda, infelizmente, né? Então acho que é um pouco isso. A gente olha bem menos isso. Fez preço, tava a manchete do jornal e tal, mas agora, não que tenha melhorado tanto, a guerra continua lá bastante, mas a gente fala, cara, tem que tocar nossa vida. Então a gente se acostuma com esse tipo de coisa. E as eleições? Encaminhando aqui para o nosso encerramento, o que vocês acham que as eleições podem impactar a economia brasileira?
do gênero se ganhar o lado A ou o lado B, vocês acham que a gente vai ter uma grande guinada econômica? Ou como tá os dois meio que vindo para o centrão, os dois principais candidatos, a gente tende a ter mais 4 anos meio que na mesma? Eu acho que diferente de 2003, que o mercado esperava, assim, pô, se for o Lula, calote na dívida, etc., por isso que o dólar disparou. Dessa vez, não pensa assim, um pouco pelos discursos dele, um pouco pelo track record já que aconteceu. Cara, não aconteceu isso em 2003, tá? Não quer dizer que isso vai acontecer, que vai se concretizar de fato, mas você tem alguns indícios que falam, tudo bem, ele não radicalizaria. Diferente de se fosse até mais o Ciro. Não me deixa com medo. O Ciro, ele é mais nacional desenvolvimentista ainda. Então, só como ele não tem chance de ganhar, nem esperam tanto isso. Então, é isso, assim. O pessoal fala, era igual a eleição lá. Os impactos do Brasil da eleição do Biden ou do Trump. Cara, o Brasil vai continuar crescendo 2% ao ano, na média, aí, se a gente não fizer as coisas assim. O impacto é bem menor, isso é mais matéria para jornalista. Então, é isso. O Lula ou o Bolsonaro, sendo eleito um dos dois, não vai ter uma grande guinada e os problemas continuam aí. A reforma tributária continua urgente, a administrativa continua urgente, a gente continua tratando o empreendedor muito mal quando deveria tratar o cara como herói. A elite do funcionalismo público continua com prêmio salarial absurdo. Então essas coisas tem que mexer. E aí colocar um ou outro, se eles não sinalizarem que quer mudar e não sinalizar ainda, vai continuar sendo esse pé de voo de galinha ainda. Eu concordo, eu acho que a gente não espera nenhuma surpresa para nenhum outro lado, eu acho que tá tudo muito bem mapeado, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que também entender, eu acho que uma coisa é discurso de campanha, né? E outra coisa é quando você assume. Talvez algumas medidas que candidatos defendam agora, né? É porque, vou votar nesse cara que promete gastar mais, né? Só que se você assume e você implementa isso, eu acho que ambos os candidatos já sabem que as consequências imediatas vão ser muito ruins. Vão ser ruins. Um dos pontos que, né, a população olha para verificar se o governante está fazendo um bom trabalho ou não é o preço é o câmbio. Né? Primeiro, se assumiu uma postura fiscal completamente ali, jogou a regra fiscal, né, que hoje ajudou muito o Brasil nos últimos anos, pra fora, cara, o seu câmbio subiu muito. As pessoas já vão falar, tem alguma coisa errada, esse cara tá fazendo alguma coisa errada. Segunda consequência, a inflação. Você ia já assumir uma inflação, que tende a desacelerar, voltando a acelerar, né? Então, mais um ponto negativo do ponto de vista da população, né? Então, eu acho que uma coisa é discurso eleitoral, acho que outra coisa é discurso a hora que o cara assume lá, a gente já viu isso antes, eu acho que a gente muito provavelmente deve ver agora. Não espero, né, uma mudança drástica do que o mercado está prevendo aí, mas acho que, por exemplo, o mercado já precifica muita coisa ruim, né? A gente tinha 2 semanas atrás expectativa de inflação na curva de juros de 7,5% para os próximos 10 anos. Se a gente for pegar a inflação dos últimos 10, 20, pós-plano real, não deu isso, na média. A gente tinha uma meta de inflação maior, a gente não tinha regras fiscais, né? Tudo bem que a gente está em situação de endividamento um pouquinho pior, mas a gente tem regras um pouco mais parrudas no sentido de controle de gastos públicos, né? Então eu acho que não vai mudar muito. Eu acho que do ponto de vista de mercado tem muita coisa precificada, né? Não focos, preços de mercado hoje, né? Então eu acho que é isso um pouco do que o Léo falou aí. Bacana, galera. Só um último complemento. As certificações financeiras surgiram exatamente nesse período, que era pré-2002, 2003, um grande medo da instabilidade econômica. O que ia acontecer? E para qualificar os profissionais do mercado financeiro, surgiram certificações financeiras justamente para ter certeza que eles sabiam pelo menos o básico das consequências da economia. Gui, onde a galera te encontra? Cara, no Instagram, gui.cadonhoto, se achar vai merecer um prêmio, porque é complicado de escrever, é gui.cadonhotto, então, Instagram. Senhor Léo? Meu Léo Siqueira, mudei agora o Instagram, tudo Léo Siqueira agora. Léo Siqueira BR no Instagram, no TikTok, no Twitter, e é isso. Não é o Leandro, tu parece o Leandro Siqueira também. É verdade, cara, parece. Porra, estamos no mesmo meio e tal, mas pior que eu tenho um irmão que chama Leandro também, mas não é ele. Não. Agora você falou, parece bastante. É verdade. E não é o Eduardo, é o Leonardo. É verdade, Léo Siqueira BR. Galera, foi um prazer ter vocês aqui. Sigam o Top Invest no Instagram, no YouTube, Kleber com K.Stumpf. É mais difícil ainda que o mais difícil, hein? Não deixem de dar like, se inscrever nesse episódio. Foi um episódio um pouco diferente, tentando voltar um pouco mais para a economia. Galera, um beijo, um abraço, até a próxima e tchau.